Muito bem, minha gente, chegando para mais um episódio aqui do VibraCast. Segunda-feira, começo de semana. Alô, galera, para quem não se inscreveu ainda no canal, vibratv.oficial. Todo mundo sendo bem-vindo, bem-vinda, para a gente chegar aqui para mais um episódio, sempre com convidados de categoria. E hoje estamos ao lado de um cara que a gente chama de orgulho pernambucano. Falei isso quando o Roberto Fernandes esteve aqui. A gente tocou no nome de Givanildo Oliveira e no nome dele que está aqui na mesa comigo, Dado Cavalcante. Rapaz, que prazer em recebê-lo aqui, meu irmão. Ô, véio, como é que você tá? Prazer é todo meu, tá voltando a conversar com você, tá voltando a participar de um programa seu. Tô bem, tô feliz, tô contente com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional. Tô leve, tô vivendo uma vida diferente profissionalmente, mas tô bem realizado em tudo que eu tô fazendo hoje no momento. Ô Dado, eu queria voltar no tempo. A gente nem volta tanto no tempo assim com o Dado, porque Dado, tudo dele foi muito jovem, né? Eu me lembro de você campeão rondoniense? Rondoniense. Com que idade? 2006, 24 anos de idade. Somente, velho. Somente mesmo, né? Fui o treinador mais jovem do Brasil a conquistar um título estadual. Até hoje não teve nenhum outro profissional que conquistou com a idade menor que a minha naquela época. Como é que surgiu assim, Dado, ser treinador tão jovem, né? Porque 24 anos é pra estar jogando bola e tal. Exato. Não dá pra dizer que eu planejei isso, não foi algo planejado, né? Foram portas que foram se abrindo e eu fui entrando, e eu fui ocupando espaço, eu fui procurando evolução, eu fui procurando preencher de verdade o espaço. E nessa ocasião específica, eu exerci uma função na base do esporte em 2005, e um grande amigo meu assumiu como treinador da Ubra, Gi Paraná, em Rondônia, que é o Gustavo Slokovic Silva, Guga. Grande treinador de beach soccer, renomado, um dos melhores do mundo, hoje na Arábia Saudita como treinador. E o Guga assumiu o time da Ubra na terceira divisão do campeonato rondoniense. Desculpa, na segunda divisão do campeonato rondoniense. Ele foi campeão da segunda, conquistou acesso e precisava reformular a estrutura, e ele me fez o convite para ir com ele. No outro ano, no ano seguinte, né? Eu fiquei na dúvida, mas eu pensei, poxa, vamos embora, vou trabalhar no futebol profissional, porque até então eu tinha trabalhado na base do Náutico e tinha trabalhado na base do esporte, né? Tava na base do esporte. E aí esse convite veio, eu fiz os meus pesos e decidi assumir o compromisso. Só que lá o Guga recebeu um novo convite da seleção russa, se não me engano, de beach soccer. E era algo muito mais vantajoso e algo que ele iria à frente, enfim. E não tinha espaço para ir mais ninguém na comissão técnica, e eu tinha duas escolhas: ou permanecia ou eu voltava para casa. Voltar para casa, não tinha mais emprego, não tinha mais, já tinha me formado na universidade, não tinha mais expectativa em relação à parte profissional, as pessoas gostavam de mim lá, e aí eu decidi permanecer e aceitei permanecer. Então, alguns dias eu assumi a equipe e nós conseguimos naquele campeonato o título estadual, quando eu tinha 24 anos. No ano seguinte, eu retornei para a Ubra não para iniciar o campeonato. As pessoas entendiam que eu era muito novo, faz parte, né? Eu convivi com isso, eu convivi muito com isso, com essa dúvida das pessoas em relação à idade e a relação idade e competência para exercer a função. E hoje, com muito mais maturidade, eu entendo o que é que as pessoas passaram naquele momento das escolhas, né? Mas eu não fiquei, eu fui campeão, classificamos o time para a Série C na época, mas não assumi na Série C, veio outro profissional. Não assumi no início estadual, veio outro profissional. A Ubra acabou se desencontrando no processo, e eles quiseram trocar o comando. E aí lembraram de mim, e eu fui de novo pela segunda vez. E na chegada nós conseguimos ajustar o grupo e também fomos campeões, né? Fomos bicampeões rondonienses. Mais um momento de vaga na Série C e mais um momento de que eles escolheram uma outra pessoa, uma pessoa mais experiente para o momento, e aí eu retornei para Recife e estava havendo uma reformulação num trabalho que alguns parceiros meus que estavam acontecendo. Sou muito próximo do Pedro Manta, tenho uma gratidão enorme pelo trabalho dele. Nos aproximamos na base do Náutico quando eu era atleta, ele treinador,
eu não estava com espaço no time profissional, eu descia, ficava treinando com o sub-20. Foi lá que eu comecei a dar os meus primeiros passos como membro de comissão técnica. Eu cursava faculdade e Manta foi um cara que abriu espaço, assim como o Alex, que era o preparador físico. Eles abriram, vem aqui, fica aqui. Eu tinha contrato com o Náutico, e troquei o meu contrato por um estágio. Então, Manta naquela oportunidade estava no Serra Talhada. Eu cheguei aqui, vem aqui, me ajuda aqui. Fui lá pro Serra Talhada, assumi por 1 ou 2 jogos depois na saída do Manta. E aí começou essa coisa do treinador, né? Até então eu era um membro de comissão técnica, eu já fui preparador físico, já tinha sido auxiliar técnico, mas exercer de fato a função como treinador, a primeira experiência foi da Ubra em Rondônia. Tinha assumido o sub-15 do Náutico por 3 meses. E adivinhem, fui demitido porque era muito jovem faz parte. Faz. Por isso que eu falo, cara, assim, eu convivi com isso muito tempo. Então, assim, é algo que eu falo hoje muito facilmente, né? Eu entendo as pessoas naquela oportunidade, mas eu sofri um pouquinho. E tem um fato curioso nessa passagem do Náutico, quando eu assumi esse sub-15, as pessoas que entraram na base do Náutico e promoveram a reformulação, que obviamente me demitiram, 10 anos depois, aproximadamente, 10, um pouquinho mais eu acho, eu retorno para o Náutico para assumir a função de treinador da equipe principal. Sim. E as pessoas eram as mesmas. Eram as mesmas. São as coisas do futebol. Incrível isso, né? O mundo gira, né? Pois o mundo gira do futebol capota, né? É muito rápido que as coisas acontecem. Lógico que eu não guardei rancor. Acho que eles nem sabiam na época que eu tinha saído. Porque assim, foi aquela coisa do tipo assim, eu tô chegando no clube e quero reformular a base. Quem são os profissionais que estão lá? Tem esse aqui, o treinador do Sub-20, que era o Manta. Não, vamos trocar aqui, vem vir o outro. Vamos trazer o Sérgio China, que era na época. O treinador do Sub-17, não, vamos trocar esse aqui, vamos trazer o outro, trazer o Marcelo, que era o Marcelo do futsal. E quem é esse treinador do Sub-15? Quem é esse cara aqui de 23 anos? Esse cara não trabalhou em lugar nenhum, vamos tirar esse cara aqui. Ninguém viu o meu trabalho, ninguém chegou para conversar comigo. Foi apenas uma troca conveniente para o momento, mas vida que segue, as coisas aconteceram. E como eu te falei, assim, as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, mas eu fiz muito por merecer. Eu me preparei demais. A cada porta que se abria, eu me cuidava demais para exercer a minha função, exercer a minha liderança. Pela minha juventude, sempre existia um preconceito a respeito disso. Você tinha que ter uma liderança conquistada, Total. Jamais imposta, conquistada. Eu tomava todos os cuidados do mundo, desde a minha chegada ao clube, da minha saída. Fazia questão de não trazer nenhum tipo de arranhão na imagem do profissional, da pessoa que está chegando à frente. Na hora de falar, de ser firme, de cobrar, tinha que ser firme, tinha que cobrar os líderes, cobrar os mais novos, cobrar os mais jovens, porque para ter para exercer essa liderança e para ter uma confiança dos demais, é necessário muita firmeza, muita convicção naquilo que está sendo feito. Então, foi um aprendizado enorme, né? Eu comecei com 24 anos, e 10 anos depois, eu com 34 anos, eu ainda era jovem. 20 anos depois, que é hoje, eu tenho 43, estou indo para 44 anos, eu ainda sou jovem para a função. Então, eu plantei muita coisa, colhi muita coisa bacana, assim, eu tenho um orgulho muito grande da minha carreira, tenho orgulho demais do meu trabalho. Demais, tem que ter. Da promoção do que se foi feito nos lugares que eu passei, que alguma coisa sempre deixei na mente de pessoas, na mudança de pessoas, não necessariamente na mudança de clubes, mas faz parte de uma história que foi construída e terão novos capítulos pela frente. Pegando esse gancho, Dado, você treinou o Lucas Siqueira? Sim. Que tá no Santa. Treinou, né? Pronto. O gancho que eu tenho para pegar é que ele teve com a gente aqui na semana passada. E aí, a gente tá com o quê? 10 minutos de bate-papo, e que o torcedor, a maioria que tá nos assistindo, já te conhece há muito tempo, e já saca, né, rapidamente, quando você tá numa coletiva, em qualquer coisa, que você tem uma oratória diferente, que você tem um português rebuscado. Só que eu quero levar isso pro campo. Porque eu até falei com o Lucas sobre isso, né? Houve um acontecimento no Náutico, que depois se tornou mais público, né? Porque eu perguntei assim, Lucas, relembrando aqui, Dado Cavalcante, ele disse, sabe demais, é um absurdo, baita treinador. Aí eu relembrei de Marco Antônio,
que você treinou o Marco Antônio no Náutico. Né? Tem um episódio que agora eu vou tirar a limpa aqui contigo, se foi verdade. Dado. Meu irmão, como você tem um português muito rebuscado, a forma de você passar, às vezes tem nego aí que não entende, né? A forma que você passa é o aprendizado. E Lucas disse, é porque o cara tem um nível mais elevado. Eu falei com o Lucas Siqueira sobre essa coisa dos grupos heterogêneos, porque, por coincidência, o Lucas Siqueira também, para jogador de futebol, é diferente. O nível intelectual dele é absurdo. É um negócio absurdo. O cara é consultor financeiro, o Diaba 4. É outro nível. Mas e aí, Dado? E realmente, eu fico pensando às vezes aqui, não vou citar nome e tal, mas tem um jogador que é lasqueira, e aí é comunicação. Vambora, Carlos. Né? Vamos. Eu acho que o principal, não o principal, mas um dos principais atributos de um comandante é fazer com que a informação chegue, tá? Uma coisa é a entrevista que eu estou dando para você aqui agora. Estamos no ar-condicionado, estamos sentados no estúdio muito bacana, muito organizado, cheio de aparatos específicos para a realidade. O discurso de vestiário é outro. Em alguns momentos, na minha casa, eu me deparo com alguns palavrões que eu solto em casa pelos hábitos que eu trago do vestiário. A entrevista do Marco Antônio, ela foi muito justa, porque fez parte de uma reflexão, das várias reflexões que qualquer profissional faz após um trabalho. Eu fiz uma reflexão muito grande na minha segunda passagem no Náutico, diga-se de passagem. Foi a segunda passagem que talvez tenha sido a pior de todas, em termos de resultados esportivos. E as reflexões que eu fiz foram em cima de algo que era muito claro para todos nós no ambiente. Não é a linguagem, não era a forma de passar o conteúdo, era o que eu queria para aquela equipe. Eram os propósitos daquela equipe que, porventura, eu subvalorizei aqueles jogadores. Na verdade, eu supervalorizei aqueles jogadores. Eu esperava que a nossa equipe fosse equipe dominante em todos os sentidos, principalmente apostei muito na questão técnica dos jogadores escalados. Você pode citar outros nomes daquele grupo? Marco Antônio, Rodrigo Souza, sim. Maílson, Marco Antônio, poucos vão lembrar, mas foram as primeiras oportunidades que o Eric teve no profissional. Tem uma história muito bacana do Eric no retorno dele da Taça São Paulo, porque quando o Eric voltou da Taça São Paulo, existiam 2 jogadores que eu queria que estivesse comigo, mas o principal deles não era o Eric. Era um centroavante que eu esqueci o nome dele agora, também não sei onde é que ele tá. Mas eu fiz um treinamento no retorno dos meninos da São Paulo, e a primeira bola que o Eric pegou, o Eric foi fazer uma jogada em cima do Thiago Alves. O Thiago é outro nível de jogador também. E o Eric, moleque, magricelinho, fez uma balançou pro lado, o Thiago chegou nele e jogou ele lá naquela valazinha que tem do lado do CT. Sim. E eu tava comandando o treinamento, segue o jogo. O Eric levantou, limpou aqui, e aí foi pro jogo, e aí eu comecei a pensar comigo, né? Eu quero ver a próxima jogada. Porque se esse moleque pegar a bola e dar um passo pra trás, ele não serve pra mim. O Eric pegou a bola, pedalou pra um lado, pedalou pro outro, deu tapa, fez a jogada individual e deu voltando pra alguém. E aí eu falei pro pessoal, acho que foi, não me lembro se foi o Wilton, que era o auxiliar da época, eu falei, esse moleque vai jogar comigo. E ele, na nossa estreia no estadual, nós tivemos um problema de inscrições de atletas, e eu acho que o Eric, se não foi titular, já foi reserva e já jogou. E depois no segundo jogo já arrebentou contra o Porto, e aí ganhou e virou titular. Mas nós temos o Thiago Alves, que é um jogador também de outro nível técnico, um zagueiro extremamente construtor, sim, um cara inteligentíssimo, com nível intelectual lá em cima. O Marco Antônio é um cara também que a gente discutia muito assim, sobre jogo, sobre futebol. Rodrigo Souza, Everton Páscoa. Naquela oportunidade houve aquela permuta, aquela troca talvez ali do... saiu o Júlio, veio o Thiago de Santa Cruz, o goleiro, Thiago Cardoso. Que era o goleiro daquela equipe. Nós trouxemos o Dudu, que era um meia do Curitiba, que tinha trabalhado comigo no Curitiba, extremamente técnico, muito técnico. E na soma dos pormenores, eu julguei que aquela equipe era muito mais técnica do que era, na verdade.
E as minhas escolhas eram para um time mais técnico. Só que nós enfrentávamos adversários menos qualificados que a gente, mas com muito mais intensidade, com muito mais força, com muito mais velocidade. Nós fizemos um clássico com o Santa Cruz, por exemplo, que assim, a gente jogou, colocou o Santa Cruz na roda, mas na hora que o Santa Cruz pegava a bola e vinha para a agressividade natural daquela equipe, que era treinada pelo Vinícius Eutrópio, eles faziam muito mais feridas na gente do que a gente neles. E isso acabou virando uma rotina. Quando a nossa qualidade técnica não resolvia os jogos, a intensidade, a velocidade das outras equipes acabavam resolvendo as partidas. Então essa foi a dicotomia. E a entrevista do Marco é muito clara. Não é que ele não quis dizer que o que era proposto não estava sendo entendido. É que o que estava sendo proposto talvez não era compatível com aquele tipo de jogo. Quando eu saí, quem veio para o meu lugar foi o Milton Cruz. A primeira coisa que o Milton fez foi me ligar. O Milton é muito parceiro meu, muito amigo. Antes mesmo da contratação do Milton, ele me ligou: o que você acha? Eu vou, não vou? Como é que é lá? Como é que são as pessoas? Eu falei: vai, porque qualquer treinador que vá agora não vai errar o que eu errei. Vai partir de um ponto que não é mais o ponto zero, já é um ponto alguma coisa para cima. E ele fez as trocas que ele entendia que seriam necessárias, né? Botou um pouquinho mais de juventude. Nós tínhamos um meio de campo mais lento, mais pesado, né? Nós tínhamos 3 homens de meio, que era o Rodrigo, o Marco e o Maílson. O Maílson jogou pouco, depois tivemos um problemazinho de disciplina, que isso influenciou diretamente na minha relação com o próprio clube, da forma que foi tratada, foi conduzida. Mas enfim... Problema com o Maílson. Sim. Mas resolvida, tá? Eu tô falando aqui abertamente, porque se não tivesse sido resolvida, eu não falaria. Maílson, não foi comigo o problema, foi com um auxílio, e foi público isso aí também. Houve um problema grave de disciplina entre o Maílson no hotel, né, da comissão técnica, exatamente. Sim. E eu falei para a direção que não existia mais momento, mais clima para a gente ter essa relação. Só que o Maílson estava no clube com vários salários atrasados, com acordos que foram feitos na renovação do Maílson que não foram cumpridos, e os caras não tinham como fazer uma demissão do Maílson, não tinham como mandar embora o Maílson. E na relação, o mais frágil da relação sempre é o cara que tem menos força no momento, que era o treinador, que os resultados não estavam acontecendo, que as coisas não estavam fluindo. Naquele momento eu me senti mais inseguro ainda, porque não sentia aquela retaguarda pronta para fazer as modificações estratégicas, para fazer os ajustes de contratação, de fazer, enfim, coisas que são naturais, né, de uma mudança de rotas. Teria que ser feito muita força para as rotas serem mudadas. E o Náutico, aquele ano, foi um dos pouquíssimos clubes na minha vida que eu pedi para sair. Eu não fui demitido do Náutico. Eu falei, Eduardo, que era o nosso diretor da época, diretor de futebol. Eduardo Henriques. Isso. Falei: Edu, deu, velho. Vamos parar por aqui. Eu acho que o Náutico precisa de uma outra pessoa, uma outra figura, uma outra liderança. O que eu quero propor de mudança, dificilmente vocês vão me trazer de novo. Então, acho que para a nossa relação mais honesta possível, vamos parar por aqui e vamos seguir cada um o seu caminho. E foi essa a minha segunda passagem, por isso que eu falo que para mim a segunda passagem foi a mais dolorida nesse sentido. Agora, o Dado, talvez a gente tivesse que ter aberto o programa falando isso. Para quem não sabe ainda, né? Momentaneamente, Dado Cavalcante deu uma pausa, a gente pode dizer assim, como técnico. Queria que você explicasse hoje a sua função, o que é que você exerce. Tá. Isso é assunto para um podcast inteiro, tá? Eu vou tentar resumir aqui. Vamos lá. Eu aceitei um desafio novo na minha vida e eu exerço uma função de gestão técnica, restritamente técnica. Hoje eu sou o diretor técnico da Esquadro Esportes, que é a primeira plataforma multiclubes do Brasil, genuinamente brasileira. Nós temos 5 clubes hoje, que somos nós, os proprietários dos clubes, com modelos de negócios diferentes. Os clubes são Londrina, na Série C do Brasileiro, Linense na Série A2 do Campeonato Paulista. Esses 2 clubes, dentro da nossa estrutura, nós intitulamos como Flagship Clubs, que são os clubes de projeção, são os clubes de maior vitrine da plataforma. Abaixo desses 2 clubes, nós temos 3 clubes de formação, são os Talent Clubs, são os clubes que a gente investe muito mais na base. São eles o Ipiranga da Bahia, que é um clube tradicionalíssimo. A referência que eu sempre dou para o pernambucano do Ipiranga é como se fosse o América de Recife. Um clube que já foi campeão, 8 vezes campeão do estadual. É um clube que estava com o futebol profissional desativado e nós retomamos o futebol profissional. Nós vamos disputar a Série B do Campeonato Baiano esse ano,
depois de 18, 19 anos sem disputar. Mas o trabalho principal do Ipiranga é o trabalho na base. Na base nós temos do sub-8 ao sub-20. E nós vamos fazer uma equipe para disputar o Campeonato Baiano genuinamente da grande maioria de jogadores de base. São o trabalho de formação que está sendo feito com uma perspectiva médio e longo prazo. Se a gente não conseguir subir esse ano, vamos tentar o próximo. Mas, além do resultado desportivo, que é um objetivo, nós temos uma série de micro resultados que eu controlo. O desportivo eu não controlo. Todos os outros eu tenho capacidade de controlar. Perfeito. E a minha função é essa. Nós temos meta de vendas, meta de objetivos de jogadores a serem projetados para a categoria acima, jogadores para serem disseminados na plataforma, jogadores que saem do Ipiranga para o Londrina, enfim. E aí entra outro aspecto estratégico. Além desse, nós temos o VF4, que é o clube do Vitor Ferraz. Nós fizemos uma parceria e hoje nós temos uma parte maior da gestão, a gestão desportiva do VF4, e o VF4 vai do sub-10, acho que é sub-10 ao sub-17. Esse é o VF4, só base. E o outro clube também da Bahia, que é o Conquista, que é um clube também de iniciação de escolinhas até o sub-20. O Conquista não é o Vitória da Conquista, certo, o Conquista é o mais antigo. E estamos passando por uma expansão que muito provavelmente deve culminar, que nesse ano nós pretendemos adquirir um clube em Portugal. Então, o que é o trabalho estratégico da esquadra? Assim, nessa rede de clubes, nesse emaranhado de clubes, cada clube tem seus objetivos. Cada clube tem as suas comissões, tem os seus departamentos de futebol, tem os seus executivos de futebol, mas existe uma estrutura central da esquadra que gerencia todos esses clubes. Nós utilizamos muito do modus operandi do Grupo City. O nosso chefe é o Guilherme Belintani, que é o ex-presidente. Nosso chefe não, o dono, né? O chefe é uma coisa, o dono é outra. O dono do projeto é o Guilherme Belintani, que é o ex-presidente do Bahia. Que se falou que ele seria o cara da SAF do Santa, né? Tinha possibilidade. Ele se interessou mesmo, Dado? Só interrompendo rapidinho. Houveram conversas iniciais sobre isso, mas naquela altura ele ainda era presidente do Bahia, as coisas estavam engatinhando, ele não tinha ainda nem o projeto pronto da esquadra. E o Belintani foi o grande responsável pela venda do Bahia para o Grupo City. Ele foi o cara que não foi que o Grupo City foi atrás, ele foi atrás do Grupo City. E ele entrou meio que em alguma intimidade do Grupo City, de entender como funcionava a gestão de todos os clubes, como funcionava a condição de gerenciamento de vários clubes e controle dos clubes. Então, assim, hoje nós temos uma série de ferramentas autorais. Temos vários KPIs de acompanhamento. Eu tenho uma rotina muito pesada de reuniões. Eu tenho reunião de direção, eu tenho reunião de logística, eu tenho reunião de operação, eu tenho reunião de diretoria, tem reunião com cada clube, reunião com o Londrina, reunião com o VF4. Então, assim, a minha rotina semanal ela é cheia. Eu faço viagens, visito os clubes. Na próxima semana estarei na Londrina e quando eu chego em Londrina eu faço Londrina Lins, que eles ficam separados por 3 horas de carro. E isso também é uma estratégia pensando na captação de atletas naquele setor. Então, assim, e a prerrogativa para eu aceitar essa função foi de eu permanecer morando em Recife. Então, 90% do meu trabalho é home office. Eu estou com a minha vida familiar extremamente aquecida. Eu estou me redescobrindo como pai, como marido, eu estou atuando como uma pessoa mais presente. Sinto falta do campo? Sinto. É lógico que eu sinto, eu sou treinador, eu sou sanguíneo, eu sou enérgico, mas eu tô me preenchendo com os meus filhos, tô me preenchendo com minha família, eu tô curtindo finais de semana que antes eu não tinha, eu tô me planejando para fazer uma viagem de 10 dias, vou me assentar 10 dias no departamento, as coisas vão funcionar, porque existe a organização já prevista para que funcione. Enfim, então essa é a minha nova atribuição até 2027. Tem um contrato até o final de 2027 com a esquadra. Se você me pergunta, e aí, depois disso? Eu falei, não sei. Eu tô me dando direito, tô me descobrindo como um novo profissional, tô aprendendo coisas novas, tô convivendo com pessoas diferentes, tô adquirindo muito conhecimento. Quando faltar 6 meses pro meu contrato acabar, eu penso. Aí eu vejo se eu volto pro campo, se eu não volto, tem. A gente tá falando de 3 anos praticamente. Exatamente. Então essa é a minha nova função, essas são as minhas novas rotinas.
E óbvio que os espaços na agenda, não é frescura, não é nada, mas é porque realmente são restritos, né? Eu tenho algumas tarefas, assim, tem um plano de meta semanal, nós temos algumas rigidezes em relação a reuniões, enfim, mas tô me descobrindo também como um gestor, mas um gestor técnico, não é um gestor executivo. Ao meu lado existem gestores executivos, existe gestor jurídico, existe gestor financeiro, cada um na sua, né? Eu sou do campo, sou do vestiário, eu sou da bola, e o Guilherme fala muito sobre isso, assim, eu quero o cara do futebol, eu quero o cara da bola, eu quero um cara eu não quero ao meu lado. Eu posso pegar o site da ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, posso passar o dedo ali e escolher qualquer mais. Não é isso que eu quero. Para tocar essa pauta, para tocar esse assunto, eu quero um cara do campo. E pela relação de confiança que talvez a gente tenha conquistado na época em que eu fui treinador do Bahia e ele era o presidente, tivemos ali uma parceria de mais de um ano, entre idas e vindas, entre sub-23, entre transição e profissional. Então ficou uma relação de confiança e de admiração mútua, né? Então, quando ele veio me apresentar o projeto, eu falei, pô, vamos ver se dá certo, vamos tentar, vamos fazer aqui, vamos tentar, vamos para um lado para o outro e tá dando. Por enquanto a gente tá caminhando bem aí. Ô Dado, eu queria voltar ainda na história lá do Maílson, né, no tempo. Se a gente abrisse uma garrafa de vinho aqui e tal, você sentava, tomava o vinho na boca com o Maílson? Tranquilamente. Sem bronca. Ele me ligou depois. Anos depois, nós conversamos. Agora não lembro se foi uma ligação ou se foi uma mensagem, não me recordo. Mas assunto superado. Total. Como pessoas sérias devem reagir. Total. Vou sentar, vou dar um abraço. Já aconteceu outras situações como essa, assim, em ocasiões diferentes. Eu não preciso estar citando nomes, mas no próprio Náutico mesmo. Na primeira passagem, eu mandei jogadores embora por indisciplina. Eles demoraram a sair pela lentidão, como as coisas eram geridas ali no Náutico. Aquela coisa do, pô, a gente tá no CT, a direção fica nos aflitos, aí quero tomar uma decisão aqui, não tem ninguém lá, os caras querem, então vamos reunir amanhã aqui nos aflitos. E quando chega na reunião, um dia depois, pô, acabou. O negócio do futebol, as coisas são assim, ó, muito rápido, né? Resolve tudo. Mas teve um dos jogadores que foram... que eu solicitei a dispensa, acabou sendo dispensado mesmo por uma atitude de disciplina de um grupo de jogadores. E eu me encontrei com esse cara meses depois, quando eu tava já no... Acho que eu tava no Paysandu, a gente foi treinar num clube, fomos jogar fora e fomos treinar num clube que esse jogador atuava. Quando o ônibus para, o cara tá na frente do CT, sozinho. E eu olhei pra ele e falei, ele tá me esperando. Eu tenho certeza que ele tá me esperando. Mas eu não esperava coisa diferente, Carlos. Ele me esperou, ele me deu uma camisa de presente, uma dedicatória, agradecendo a condução da dispensa. Porque eu não dispensei o cara indo pra imprensa falando mal dele. Uhum. Eu dispensei o cara chamando aqui, vem cá, eu não conto mais com você, você traiu minha confiança, eu não confio mais em você. Você errou comigo, você errou com as pessoas que estão ao seu redor. Você pode dizer qual foi o erro, Dado? O que é que ele cometeu? Saiu pra noite e não acordou. E faltou um treino. Um treino importante. Caramba. E não foi dada publicidade a isso. Eu chamei na sala, eu não conto mais com você. Você errou, você traiu a minha confiança. Carlos, deixa eu falar uma coisa pra você. O que existe de mais precioso no trabalho do treinador tá na relação treinador-atleta. Essa relação ela tem que ser uma confiança de 100%. 90% pra mim não basta. Eu deposito naqueles caras que eu escolhi, naqueles 11 que iniciaram o jogo, eu deposito neles a minha vida. Eu deposito neles o alimento que eu coloco em casa para os meus filhos. Eu deposito nele a minha chance de ascensão profissional na minha carreira. É muito precioso essa relação. Eu não posso colocar um cara em campo que eu não confio nele, que eu não acredite. Os caras que eu escolho para entrar depois têm motivos também, às vezes técnicos, mas muitas das vezes tático ou estratégico. Mas a relação de confiança é a mesma. A partir do momento que eu não confio mais em uma pessoa, um ser humano, não tem porquê ela fazer parte do meu cotidiano. Eu não sou falso ao ponto de chegar e tem alguns sapos que você tem que engolir. Tem algumas brigas que eu falo, você precisa escolher as brigas que quer tomar. Mas essa é uma que pra mim é uma condição
É uma condição inegociável. Essa relação que eu tenho. Quando eu perdi a confiança, não tem como. Aí tem o seguinte, eu tava conversando faz tempo, tá? Com o Adeval, que tá doido que você vá no programa dele lá na TV Nova, onde eu tô também, né? Adeval, mil desculpas, Adeval. Eu já recebi alguns convites. Vai chegar a oportunidade. Ele vai, Adeval, ele vai. Mas eu conversava com o Adeval quando eu também comecei a chefiar a equipe em rádio, em televisão, e Adeval já há muito tempo, né, fazia isso. Ele disse, te prepara para perder um monte de amigo, né? Porque gestor tem que decidir, né? E a decisão você vai pro lado bom com um e vai para um lado que você vai desagradar alguém, né? Então, isso certamente que aconteceu várias vezes na sua carreira. Várias. Mas muitas vezes. Muitas vezes. Mas eu acredito que, assim, eu devo ter feito muita coisa boa também, porque eu tenho pouquíssimos... mas pouquíssimo mesmo, assim. Eu não consigo nem lembrar mesmo, porque também não... Mas eu não tenho muitos desafetos nessa vida profissional, não. Tenho pouquíssimos, assim, mas muitos poucos mesmo, assim. Conta nos dedos de uma mão os desafetos. Melhor momento da tua carreira, Dado? Time que você diz assim, cara, ali foi meu ápice como treinador. Tá, vamos lá. Eu posso citar 3 por motivos diferentes, tá? Mojimirim, 2013. Fantástico. Melhor time que eu comandei. Se você pegar... Acho que o Recife todo vibrava por você ali, sabia, né, Dado? Sabe disso. Eu sei disso. Se você pegar os valores individuais, não é. O Curitiba, por exemplo, em 14, em 15, tinha Alex, tinha David, tinha Robinho, Júnior Urso. Não se compara. Mas o Mojimirim, meu irmão, a gente achou uma forma de jogar que era absurda. Um time que jogava com intensidade, com velocidade. Nós goleamos o Botafogo por 6-1 num jogo de quartas de final de Paulista. Nós não perdemos pro Santos naquele campeonato. Nós ganhamos do Palmeiras, nós empatamos com o São Paulo. Nós perdemos pro Corinthians porque foi expulso um jogador nosso contra o Corinthians no Pacaembu. Foi no retorno do Corinthians do título mundial com o Tite. Jogamos o jogo com 1 a menos, mas assim, igualamos o jogo. Nosso time era destemido, nosso time tinha alegria, tinha uma velocidade na saída. Então, assim, aquilo, que legal, é isso que eu quero, essas são as minhas ideias. Então, assim, coletivamente, o Mojimirim está guardado numa escala. E aí tem outros 2 clubes que tiveram um feedback mais positivo do ponto de vista de resultado. O Paysandu de 2016 foi campeão invicto do estadual e campeão da Copa Verde. Naquela altura do campeonato, a Copa Verde dava vaga para a Copa Sul-Americana. E o Paysandu historicamente tinha aquela passagem do Paysandu na Libertadores, que venceu o Boca Juniors lá na Bombonera, essa história linda que o Paysandu tem. Então o sonho do torcedor bicolor era voltar a uma competição internacional. Naquele ano, nós demos ao torcedor a vaga. É que a Conmebol cortou depois. Foi. A Conmebol cortou depois, mas ali era o título foi que 16. Foi. Interessante, é porque o Santa conseguiu a mesma coisa aqui, mas do Nordeste ficou. Na Copa do Nordeste. E que cortaram de lá. Não foi isso? Depois disso, eu não posso negar que existe uma fala. Tá, mas estão pedindo pra colocar mais a boca no microfone. Encosta mais. Eu tô tão relaxado aqui que eu tô achando que eu tô na mesa de um bar aqui. Isso é graças a Deus, isso é bom demais. Se tiver vinho aí, traga vinho. Não. Deixa aí. Pelo menos no café. Não, deixa guardado. Tá, e é inegável que, assim, eu conquistei alguns títulos, fui campeão rondoniense, fui campeão paraense, fui campeão mato-grossense, fui campeão da Copa Verde 2 vezes, fui campeão paraense, fantástico. Mas o título da Copa do Nordeste é o título da minha casa, né, velho? Eu precisava ser campeão em casa, assim, eu preciso ganhar pros meus, aquela coisa assim, eu fiz muita gente feliz, não fui campeão no meu estado ainda, vou ser um dia. Ainda. Mas o título da Copa do Nordeste guarda assim, não tem como não guardar no coração, na recordação, o carinho que eu tenho pelo Bahia, a recordação daquele título, daquela conquista, vindo de emendamos uma competição, saímos de uma Série A, onde nós livramos do rebaixamento, que já era dado como rebaixado o Bahia daquele ano.
Logo em seguida, nós conseguimos a vaga na Sul-Americana ainda, nós conseguimos classificar o Bahia na Sul-Americana e emendamos com o início do campeonato da Copa do Nordeste e fomos e conseguimos ganhar do Ceará. Na época existia uma... O pessoal fala de freguesia, né? Não é isso, mas o Ceará, o Bahia tinha perdido os últimos 6 jogos do Ceará. Inclusive, um ano antes, o Ceará tinha sido campeão da Copa do Nordeste contra o Bahia e a competição foi em Salvador. Não sei se você lembra que fizeram aquela bolha, a fase final da Copa do Nordeste foi disputada toda em Salvador. Salvador conta com alguns estádios mais estruturados, tinha Fonte Nova, Pituaçu, Barradão, tinha o estádio de Feira de Santana, então não tinha público, então jogo em Salvador, todo mundo lá no hotel e jogo, e a final deu Bahia e Ceará, o Ceará foi campeão vencendo os 2 jogos em cima do Bahia. Então o Ceará estava engasgado na garganta do torcedor do esquadrão e ali a gente perdeu em casa e venceu fora e nos pênaltis a gente conseguiu o título. Foi uma pena porque estava na época de pandemia, então não deu pra curtir a massa, né? Não deu pra curtir o povo, mas eu recebi muito carinho, recebi uma manifestação absurda de carinho. Então esses 3 trabalhos aí são, sem sombra de dúvida, são trabalhos que estão na prateleira um pouquinho diferente. Agora, se você falou ainda, é porque a gente já está antecipando os 6 meses lá que você está dizendo. Eu não sei se é treinador, não sei se como gestor, vamos ver, pô. Mas falta, né, Dado? Fica faltando mesmo. Se você foi treinador do Santa, treinador do Náutico, e o título, né? A história do título, ela é diferente. É um objetivo. Inevitavelmente, todos os objetivos que eu tenho na minha carreira, pô, é um objetivo, mas eu não posso dizer que o título da Copa do Nordeste tenha sido o título que talvez de representatividade, de dificuldade, de visibilidade seja maior, né? Seja especial ao ponto de eu me dar por satisfeito nessa condição, me sentir realizado por tudo que eu fiz na minha vida profissional. Qual foi o melhor jogador que você treinou? Discutivelmente, vamos tirar a seleção brasileira do bolo, tá? Certo. Até porque na seleção eu não era o treinador. Mas indiscutivelmente o Alex. O Alex no finzinho da carreira ainda, né? O Alex tinha uma coisa especial que não é só a genialidade de resolver jogos. Não é aquela coisa do cara que vai pegar a bola e vai transformar um jogo coletivo em um jogo individual. Aquele cara que consegue... que ele já por si só fazia. O que mais me chamava a atenção era que os gestos e as escolhas que o Alex tinha eram escolhas da tipo assim, ó, pô, como é que ele viu isso? Um trabalho mecânico, um trabalho de repetição. Você pega a bola aqui e dali, pega a bola aqui e dali. Esse é o tipo de trabalho que acaba limitando os bons atletas. Os caras que têm a capacidade de enxergar o jogo como o Alex tinha, não precisa desse tipo de orientação. E isso me deixava ainda mais surpreso quando eu via na prática, né? Porque por mais que inevitavelmente venha aqui, pô, joga a bola do lado, não sai, mas pô, ele tem que jogar do lado. Na hora que ele pega a bola, ele não joga do lado, ele joga no vertical, e ele coloca o cara na cara do gol, é aquela coisa da genialidade. Porque o espaço está do lado, mas ele não precisa daquele espaço para fazer o jogo fluir. Sim. Ele precisa desse espaço aqui. É esse espaço que a grande maioria dos atletas não conseguem enxergar, que não conseguem achar. E é essa a genialidade. Eu tive outros jogadores, teve muito bons jogadores. Pô, eu vou até evitar ficar citando, porque senão eu vou cometer injustiças grandes. Mas o Alex, e o mais importante, assim, o que era mais bacana, é que em condições normais, nos treinamentos de faltas, de bolas paradas, eu geralmente deixo um dos auxiliares ficar com apito lá, e eu vou fazer algo que é muito importante, né? Eu vou pegar o corpo a corpo, vou ali no jogador, vou conversar com ele individualmente, vou no outro, às vezes eu vou assistir vídeo, às vezes eu vou fazer algo que potencialize os resultados esportivos, ao invés de ficar apitando o cara batendo na bola. Mas quando o Alex ia bater falta, eu ia, porque é bonito. Era bonito, eram 10 batidas, ele falava comigo, Dado, eu preciso de 10 faltas por dia. Se você entender que durante o treino o nível de exigência vai ser muito grande, me tira antes, mas deixa eu estar com uma perna leve para bater essas 10 faltas. Beleza. As 10 faltas eu tava do lado dele. Era coisa linda, pô. Ele não errava. Ele não fazia o gol porque o goleiro defendia, mas o padrão de batida era o mesmo.
O padrão, sabe aquela coisa? Não tem aquela coisa do cara que bate a bola, uma vai lá em cima, a outra vai na barreira. Isso. Não tem isso. A bola vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E o goleiro às vezes faz um milagre, às vezes defende. Às vezes a bola vem um pouquinho mais pra cá, bate na trave. Às vezes ela sobe um pouquinho mais, bate na trave e sai. Esse é o erro. Mas não tem a falta de padrão. É absurdo o negócio. Coisa linda. Dado, a gente tá vivendo um momento de troca na seleção brasileira, né? De treinador. E aí o Dorival saiu e toma especulação de nome, até que na semana passada vieram 4 nomes aí à tona, né? Mais fortes, poderíamos dizer assim. Você teria um nome que você acha que seria o ideal? Não. Pra mim é cortina de fumaça. Nosso problema é muito maior do que apenas um nome de um treinador. Concordo plenamente. A troca de comando ela vai acontecer. Obviamente, nós nos acostumamos a isso. Eu, você, as pessoas que vão nos assistir aqui, nós nos acostumamos a trocar o comando quando as coisas não dão certo. Mas nós não nos acostumamos a procurar os motivos pelos quais as coisas não dão certo. Eu acho que nós temos problemas crônicos que não são agudos. A troca de comando é uma resolução aguda para o momento. Buscar um fato novo, mexer um pouquinho mais com o ego do nosso torcedor, trazer um nome de aprovação popular, que façam com que aquele fervor dê uma arrefecida, dá aquele velho reset, né? Vai lá perto, então vamos começar de novo, dá um reset lá, tá ruim aqui o negócio, vamos desligar e ligar, é isso. É isso é isso que vai ser feito e que geralmente acontece. Mas nós temos problemas muito maiores, Carlos. E esses problemas maiores eu não consigo enxergar a resolução, porque é somatório, e não tô falando só de gestão não, tá? Eu tô falando de todos os espaços. Em todos os lugares tem margem para evolução. Falo de base, falo de treinadores, falo de jogadores, falo de imprensa. Tem muita coisa para evoluir. E gestão, a gestão que eu falo, o que é que nós queremos com a nossa competição principal, o Campeonato Brasileiro. O que fazer para evoluir com que os nossos ativos eles evoluam, qual tipo de orientação profissional que os atletas estão tendo, qual tipo de jogo que nós estamos jogando na base, quantos jogadores nós temos que saem da base para os nossos clubes profissionais, enfim, é muita coisa para a gente parar um pouquinho e cabe aí um workshop, cabe um final de semana de discussões, de pegar pessoas que possam entrar e serem mentes abertas para receber as informações, para buscar alguma perspectiva de evolução a médio e longo prazo. A curto prazo vamos conviver com troca esse por esse. Você falou de algo agora muito interessante, o workshop, porque aquele evento que você encabeçou com o Roberto Fernandes aqui, a nível local, até hoje eu tenho recordações, né, de como se colheu frutos, né? E olha que foi algo, né, dado assim... Foi muito espontâneo. Exatamente. E diga-se de passagem, o Roberto tem 90% do trunfo desse evento. Porque foi ele que trouxe a ideia. Eu não tinha pensado porra nenhuma nisso aí. Ele falou, velho, precisamos fazer alguma coisa, fazer o quê, caralho? Ó, já veio fazendo palavrão, tá vendo? Não, vamos aqui tá liberado. Vamos discutir, vamos conversar. Falei, vamos conversar, vamos marcar uma conversa eu e você, vamos trocar uma ideia, aí vamos trocar uma ideia, senta num café, pô, preciso trazer mais gente. Vamos fazer isso, vamos trazer profissionais, vamos colocar, vamos valorizar, vamos entregar um troféuzinho pra cada um. Pô, a melhor coisa de tudo. A que mais marcante, que me deixou mais marcante em tudo ali foi a entrega do troféu pro Givanildo. O Givanildo é fora de série e por muitas vezes é pouco valorizado por a gente, por nossa nós cultura. mesmos, E nós conseguimos ali retribuir um pouco de tudo que ele fez por nós em vida, né? Como profissional, como treinador, como atleta, como cara da história do futebol pernambucano e eu fiz questão, né? Esse troféu quem entrega sou eu que vou entregar esse troféuzinho. Eu guardo fotos, eu guardo com recordação esse momento aí. Agora, a gente falou do futebol pernambucano e eu acho que a gente aproveita esse final aqui, Dado, para te perguntar, tanto como treinador pernambucano que você é, na tua nova função, que inclusive tem muito a ver com o que eu vou te perguntar agora, já que você está fazendo avaliações técnicas, né, se tem a ver também com essa queda tão brusca e tão forte que a gente teve aqui, né? Se a gente pegar hoje o ranking do futebol pernambucano, em 10º lugar, já fomos terceiros, ficamos em 5º ali, que eu acho que era a nossa realidade. Hoje a gente está na 10ª colocação do ranking e não precisa detalhar tanto aqui, que está a olhos vistos, né? O quanto a gente caiu.
Como é que você visualiza isso? O que é que você acha? Por que a gente chegou nisso aí? O porquê, eu tenho uma hipótese, não sou dono da verdade, nem vou ficar em cima do muro, vou emitir minha opinião. Mas, de novo, não dá para justificar essa queda culpando uma parte ou uma parcela de pessoas responsáveis, né? É muito fácil chegar aqui e dizer e culpar os dirigentes, que talvez tenham a maior parcela de contribuição, mas todo o entorno também precisa fazer reflexão. Porque nós valorizamos demais, Carlos, o resultado desportivo. Então, quando o time nosso ganha, a gente acha que está tudo certo. A gente acha que tá tudo certo. E assim, o gráfico de evolução ou de involução, ele é um gráfico não linear, tá? Se a gente pega como exemplo o Fortaleza, que é um exemplo de sucesso, o Fortaleza cresceu, evoluiu, não foi linearmente. Ele teve percalço, ele teve quedas, ele perdeu jogos, ele sofreu, ele não subiu um ano, não subiu outro. Mas os resultados desportivos não vindo não pode significar uma derrota total. Não é all-in. Não é um jogo de poker que você vê que aposta tudo. Não pode ser isso. Nem para mais, nem para menos. Quando você ganha, você perde em alguns aspectos. Você acaba deixando a desejar em alguns aspectos. E quando você perde, em vários momentos, você também promove uma evolução. É necessário que se enxergue isso, né? É necessário esse enxergar. E por que eu falo que é algo mais sistêmico? Porque não pode ser apenas o dirigente. O dirigente precisa enxergar, precisa ter convicção, precisa ter... Já que eu posso falar a palavra... Pode? Precisa ter culhão. Vai dizer aqui, vai ser assim. Eu tenho convicção no que é isso, então vamos fazer isso. Mas o resultado não vem. Mas a torcida não vai gostar. Mas isso, aquilo, outro. Mas precisa ser feito. Eduardo Bandeira lá atrás, do Flamengo? É por aí. Eduardo Bandeira de Melo, Marcelo Paes, Guilherme Belintani, Marcelo Santana. Santana. Tem vários exemplos nordestinos aqui que precisam ser... Parte da torcida se aglomerou na frente do prédio de Marcelo, criticando, e ele estava ali dando um pontapé para mudança no Bahia, né? Exatamente. É isso. Então o cara tem que... É isso, vai ser assim. Eu não posso contratar o cara que a torcida quer. Não tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que contratar o cara que eu acho que vai trazer os benefícios, não eu, né? Porque a grande maioria dos nossos estatutários, dos nossos dirigentes estatutários, por mais boa vontade que eles tenham, eles vão precisar de um balizador técnico das pessoas que estão ao lado, que tenham indicadores, que tenham ferramentas necessárias para fazer as indicações, e quase sempre são decisões impopulares que precisam ser tomadas, para que haja a evolução completa. O resultado ele não pode ser o determinante para justificar a boa gestão ou a má gestão. Não pode ser o resultado. A bola às vezes bate na trave e entra, às vezes ela bate na trave e sai. Não é porque o cara perdeu, não é porque o Sport não subiu ano passado que a gestão é absurda. Não estou dizendo que é referência, mas eu estou fazendo uma comparação. Sim. Eu vou dar um exemplo também do Sport sobre o momento vivido com o Anderson no final do campeonato, que depois que o Sport não subiu, as pessoas falaram que o Sport não subiu porque o presidente não tirou o treinador. Mas por quê? Essa é uma reflexão, tá? Porque essa opinião só foi dada depois. Por que não antes? Porque assim, as pessoas inevitavelmente esperam o resultado, e depois do resultado é que você aprova ou reprova a decisão que foi tomada há 3 meses atrás, 2 meses atrás. Então assim, de novo, o certo e o errado não é o resultado que vai desprender. Eu acredito muito, e entrando no mérito da decisão que foi tomada, eu acredito muito que a decisão foi a mais coerente possível para o momento. Era o treinador que estava no ano todo com o Sport, era o treinador que conhecia o máximo do elenco, é o cara que poderia tirar mais do elenco, era ele, e infelizmente o resultado não veio, ponto. Vira a página, no outro ano subiram. Foi ruim, foi doloroso, perdeu dinheiro, sim, provavelmente, perdeu oportunidades, perdeu sócios, perdeu credibilidade, mas insiste, resiliência, vamos embora, vamos consertar, vamos ajeitar, erramos no ano, vamos acertar no outro, o que é que a gente errou aqui, e aí vai. É o gráfico de crescimento não linear. A expectativa é a manutenção, para buscar novos resultados. E o mesmo segue para os outros clubes, né? A busca pelos resultados que não são balizadores exclusivos do crescimento ou não de cada clube. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Dado. O que é que você acha desse fator novo aqui no futebol pernambucano que chama-se o retrô?
vice-campeão, com aquela estrutura que tem, né? Estrutura, vamos botar aí nível Europa, acredito eu. Então, como é que você avalia o aparecimento do Retrô? 9 anos apenas de existência, né? Foi para mim, eu já falei isso em outros momentos, para mim foi o maior ganho que o futebol pernambucano teve nos últimos anos. Foi o surgimento do Retrô. Por N motivos. Até pelo jeito espalhafatoso ali do Laércio também, que é bacana, e provoca e vai nas redes sociais. Isso é bom também. Isso é benéfico também, assim. Isso movimenta um pouco, mexe um pouquinho. Eu conheço muito bem o projeto Retrô, desde a sua fundação. Eu tive muito contato com o Laércio, com o Gustavo. Eu tenho uma relação muito boa com os dois. De vez em quando eu faço uma visita lá. A gente tem proximidade para ser parceiros no futuro, parceiros institucionais, enfim. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma que o surgimento do Retrô para Pernambuco foi o melhor ganho que poderia existir. O Retrô vai disputar uma Série C pela primeira vez na sua vida e ele já entra como franco favorito. Isso não é convicção, isso não é certeza de acesso, não é certeza de sucesso, mas é um feito que há muito não se enxergava, não se via, assim. É uma disputa difícil. Eu estou envolvido diretamente com Londrina nessa disputa, então eu sou parte integrante desse pedaço aí de campeonato, mas eu não tenho dúvidas que o Retrô chega nessa Série C como um grande favorito ao acesso, como postulante ao acesso, pelos investimentos feitos, pelo time que montou, pela estrutura que tem, que possui. Tem tudo aí para viver áreas de grande clube aí num cenário próximo aí pelo futuro que existe. Então, deixa eu aproveitar os outros 4. O que é que vai dar para o Sport na Série A? O que é que você acha? Se mantém? O que é que vai dar para o Sport? Eu vou pular um que eu sei que você vai fazer o próximo aí, mas o do Sport eu falo facilmente que eu não estou envolvido com o Sport. Então, acredito que o Sport vai ter dificuldades, como retorno que é jogar uma Série A, mas penso que o Sport pode beliscar uma vaga na Sul-Americana. Santa Cruz na D? Acesso, postulante de acesso. Acesso. Central tá capengando, meu centralzinho. Rapaz. Dado Caruaruense. Pois é, o centralzinho tá tirando a gente um pouco. Sendo bem sincero, não gero muita expectativa no acesso do Central. Sendo bem honesto. O Retrô e Náutico você deixa pra depois, porque aí são adversários. Aí você não vai me perguntar Retrô e Náutico, não. Dado, então eu quero te agradecer. Maravilha. Que bom que você tá aqui. Veja, tá bom porque você tá aqui na Terra. Tá ótimo, né? Tá ótimo, é maravilhoso. Mas a gente. Cara, porque olhar pra você, lembrar do treinador, lembrar do que eu disse no início do programa, né? Givanildo, Roberto Fernandes, Dado Cavalcante, é um trio assim. Tem outros caras que são muito competentes. Meu irmão, tem muita gente boa aqui, velho. Eu sei disso. Dick Ulley, Suede, Cleiton. Meu irmão, Suede é bom pra monstro, caramba. Né? Suede é muito bom. Suede é bom pra caramba. É muito bom. Mas esse trio, como já, poxa, né, é título lá fora, né? Como você tem com o Paysandu e tal, aí é saída no Coritiba. E faz parte desse trio de orgulho que a gente tem aqui no futebol pernambucano. Dado, fantástico ter você aqui, meu irmão. Muito obrigado, velho. Adorei o nosso bate-papo. Espero que o pessoal em casa também tenha gostado. Não tenho dúvida quanto a isso. Meus amigos, estamos encerrando essa aqui. Quinta-feira a gente volta com outro episódio aqui do VibraCast. Tchau. Valeu.